mais uma vez aqui para trazer dicas de língua portuguesa para vocês, e a deixa de hoje é continuação do nosso conteúdo do nosso vídeo passado, que é textos narrativos. Na nossa aula passada, de dicas de língua portuguesa, nós falamos sobre um gênero narrativo, que foi a fábula. E hoje eu trago para vocês, mais uma vez, um gênero narrativo mais diferente, que é o conto, que pode parecer um pouquinho com a fábula, porque os dois são textos narrativos. E eles, como textos narrativos, têm elementos como narrador, personagem, tempo, espaço e enredo, que são esses 5 elementos que fazem parte de um texto narrativo. Porém, há uma diferença entre esses dois tipos de gêneros. A fábula é um gênero que contém mais fantasia, que necessariamente tem que ter animais que têm hábitos e costumes de humanos, diferentemente do conto, que é um texto mais curto e tem outros tópicos que são extremamente importantes para ser definido como conto, que é a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Mas afinal de contas, o que significa cada um desses? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Vem aqui comigo. A introdução, como já fala, é o início da história. Importante sempre lembrar que o conto é um texto curto. Olha só, é uma característica muito importante desse gênero, tá bom? O desenvolvimento já é o desenrolar dessa história. E o clímax é o ápice da história, aquele momento mais importante da história. E o desfecho, como o nome mesmo já diz, é o final dessa história. O nosso desafio de hoje, a gente vai continuar trabalhando os textos narrativos. Eu vou continuar trazendo para vocês textos narrativos e a gente sempre vai trabalhar os elementos de um texto narrativo, porque é muito importante aprendermos a identificá-los. Muitas vezes não conseguimos diferenciar qual gênero se trata e quais os elementos presentes dentro desse texto. Os textos narrativos obrigatoriamente tem que ter esses 5 elementos que eu falei para vocês, que é narrador, seja ele observador ou personagem, que no outro vídeo eu expliquei para vocês, que o narrador, personagem, ele não só conta a história, como também faz parte dela. Já o narrador, observador, ele não faz parte da história e conta aquela parte que ele compreende da história, daquilo que ele observou. O tempo e o espaço é o momento e o local onde aquela história acontece. O enredo é a história propriamente dita. E os personagens são aqueles que fazem a história. Dentro de um texto narrativo, obrigatoriamente tem que ter esses elementos. Dentro de um conto, como eu falei, há outras características, como ser um texto curto, ter a questão de ter a introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, obrigatoriamente tem que ter. E anotem aí no caderninho de vocês a nossa atividade da semana, que é o nosso desafio. No caderninho de vocês vão anotar planejamento de conto e vão colocar essas 4 coisas que eu falei: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Vão procurar um conto que vocês gostem, vão fazer a leitura e no caderno de vocês, onde vocês escreveram o planejamento do conto e esses 4 tópicos, eu quero que vocês escrevam o desfecho, o clímax, a introdução e o desenvolvimento do conto que vocês escolheram. Lembrando que nós fizemos uma atividade parecida com essa no nosso vídeo passado. Falamos do gênero fábula e aprendemos a identificar as características que eu falei de um texto narrativo: narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Como a gente já vai para outro tipo de texto narrativo, além de nós aprendermos a identificar esses elementos que fazem parte de um texto narrativo, vamos também aprender, dentro de um conto, que é um gênero diferente, a identificar essas 4 categorias que eu falei: clímax, desfecho, introdução e desenvolvimento, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um beijo!